Ela tinha apenas 8 anos. E todas as noites, antes de dormir, conversava com alguém que ninguém mais podia ver. Não era imaginação. Não era sonho. Não era fruto da dor de uma criança que perdeu cedo demais. Era a própria mãe, que havia partido deste mundo. O quarto de Angela ficava mergulhado em meia luz. A lâmpada fraca iluminava apenas o suficiente para afastar as sombras mais densas, mas não o bastante para espantar o silêncio que tomava conta da casa depois que todos dormiam. Era nesse silêncio que tudo começava. O relógio marcava sempre quase o mesmo horário. O coração da menina acelerava antes mesmo que algo acontecesse. Como se sua alma soubesse, antes da razão. Ela apertava o cobertor contra o peito, sentia a respiração ficar curta e, então, vinha aquela sensação impossível de explicar, uma paz suave, profunda, que atravessava o medo e se instalava dentro dela como um abraço invisível. Angela sentia. Antes mesmo de ver. E quando levantava os olhos, lá estava ela. A mesma presença. O mesmo olhar. O mesmo amor. Sua mãe. Não como nos últimos dias de doença, marcados pela dor e pela fraqueza. Mas diferente. Serena. Leve. Com um semblante que Angela nunca havia visto antes, um semblante que misturava saudade e tranquilidade, como quem diz sem palavras, eu estou bem. A menina não gritava. Não corria. Não chamava ninguém. Ela apenas sussurrava, com a voz trêmula. Mamãe. E o sorriso que recebia em resposta era mais real do que qualquer coisa que já tivesse vivido desde o dia do enterro. Angela jamais contou isso a ninguém no início. Como explicar o inexplicável? Como colocar em palavras algo que nem os adultos saberiam compreender? Depois do caixão fechado. Depois das flores. Depois das lágrimas que pareciam não ter fim. Depois do silêncio pesado que se instalou naquela casa. Como dizer que a morte não havia sido o fim? Durante o dia, Angela era uma criança comum aos olhos de todos. Ia à escola, sentava-se quieta na sala, respondia quando chamada. Mas por dentro, carregava um segredo que a fazia se sentir diferente de todas as outras crianças. Enquanto os colegas falavam de desenhos, brinquedos e sonhos, ela pensava em perguntas que ninguém ensinou uma criança a fazer. Por que só eu consigo vê-la? Por que ela volta apenas à noite? Será que isso é errado? Será que, se eu contar, ela vai deixar de vir? Às vezes, Angela acordava assustada, com medo de que aquela presença desaparecesse de repente. Outras vezes, temia o contrário, que alguém descobrisse e dissesse que tudo não passava de imaginação. Mas havia algo que ela não podia negar. Sempre que a mãe aparecia, a dor diminuía. Sempre que a mãe falava, o medo se calava. Sempre que a mãe a olhava, Angela sentia que não estava sozinha no mundo. Era como se o amor tivesse atravessado a fronteira da morte para protegê-la. Mesmo assim, o mistério crescia. Porque nem todas as noites eram iguais. Havia noites em que a presença vinha acompanhada de silêncio profundo, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Em outras, a mãe apenas observava, com um olhar cheio de significado, como quem espera o momento certo para falar. Angela começou a perceber que aquelas visitas não eram apenas para matar a saudade. Havia algo mais. Algo que sua mente infantil ainda não conseguia compreender, mas que sua alma já sentia. Certa vez, enquanto observava a mãe em silêncio, Angela perguntou, quase sem coragem: Você vai voltar amanhã? A resposta não veio de imediato. A mãe apenas se aproximou, tocou-lhe os cabelos com um carinho que atravessava o corpo e alcançava diretamente o coração, e disse:
Nem sempre como você espera, mas sempre que você precisar. Essas palavras ficaram ecoando dentro da menina. O que aquilo queria dizer? Porque havia um tom de despedida misturado àquele amor. Angela passou a viver entre dois mundos. O mundo visível, onde todos diziam que sua mãe havia morrido. E o mundo invisível, onde ela sentia, todas as noites, que o amor continuava vivo. Mas até quando isso iria durar? E por quê? Seria aquele encontro um presente do céu para consolar uma criança ferida? Ou seria uma prova que Angela ainda não estava preparada para enfrentar? Havia noites em que ela chorava sozinha, não por tristeza, mas por confusão. Porque amar alguém que o mundo inteiro dizia não existir mais era doloroso de um jeito diferente. Ela começou a se perguntar se, um dia, teria que escolher entre contar a verdade ou perder aquelas visitas para sempre. E o silêncio da casa parecia responder apenas com mais perguntas. Enquanto isso, algo invisível se movia. Algo maior do que Angela. Algo que não pertencia apenas àquela família. Porque aquela história não falava apenas de uma menina e de sua mãe. Falava sobre o que existe depois. Sobre o que permanece quando tudo parece ter acabado. Sobre um amor que não aceita ser enterrado. E o que Angela ainda não sabia era que aquelas visitas tinham um propósito. Um propósito que transformaria sua dor, sua infância e sua forma de enxergar a vida e a morte. O mistério estava apenas começando. Angela morava em uma casa simples, daquelas que não chamam a atenção de quem passa pela rua, mas que guardam histórias profundas dentro de suas paredes. As paredes eram claras, já um pouco desgastadas pelo tempo, marcadas por pequenos riscos e manchas que só quem vive ali aprendia a ignorar. Os móveis eram antigos, herdados de parentes, cada um carregando uma memória, um som, um cheiro. Nada era luxuoso, mas tudo tinha significado. No quintal, havia um pequeno pé de jasmim que florescia sem fazer alarde. Quando o vento soprava, parecia trazer consigo lembranças, como se o ar sussurrasse cenas do passado. Era ali que Angela costumava brincar, sentada no chão, conversando com sua mãe enquanto desenhava figuras que só ela entendia. Às vezes, o vento passava mais forte, balançava as folhas, e Angela tinha a estranha sensação de que a casa respirava junto com ela. Ali, tudo lembrava sua mãe. O cheiro do café fresco logo cedo era o primeiro sinal de que o dia havia começado. Um cheiro quente, acolhedor, que se espalhava pela casa e fazia Angela sair da cama ainda sonolenta, sabendo que encontraria a mãe na cozinha. Helena sempre acordava antes de todos, não por obrigação, mas por amor. O café não era apenas café. Era cuidado. Era presença. Era a maneira silenciosa que ela tinha de dizer, estou aqui. A voz doce chamando seu nome vinha logo depois. Angela, acorda, meu amor. Era uma voz calma, firme, que transmitia segurança. Mesmo nos dias difíceis, Helena nunca levantava o tom. Havia nela uma serenidade que parecia não pertencer a este mundo apressado. Angela sentia que, enquanto aquela voz existisse, nada de ruim poderia acontecer. As mãos da mãe ajeitando seus cabelos antes da escola eram um ritual sagrado. Helena separava as mechas com cuidado, fazia um pequeno rabo de cavalo ou apenas alisava os fios rebeldes, sempre com o mesmo gesto carinhoso. Às vezes, beijava a testa da filha e dizia baixinho: vai dar tudo certo hoje. E Angela acreditava. Porque quando uma mãe diz isso, o mundo inteiro parece concordar. Antes da tragédia, Angela era uma menina sorridente, curiosa, cheia de perguntas. Gostava de observar as pessoas, de ouvir histórias, de imaginar finais felizes para tudo. Ela acreditava que o mundo era um lugar seguro. Não porque nunca tivesse medo,
mas porque sabia que, ao final do dia, havia um colo esperando por ela. Esse colo tinha nome, Helena. Sua mãe era mais do que uma presença física. Era abrigo. Era oração feita em silêncio. Era exemplo de fé simples, sem discursos longos, sem imposições. Helena acreditava em Deus de uma forma tranquila, profunda, quase invisível. Não falava muito sobre religião, mas vivia aquilo em gestos pequenos, na paciência, na generosidade, na forma como tratava as pessoas. À noite, antes de dormir, Helena sentava-se ao lado da cama de Ângela e fazia uma prece curta. Não era decorada. Não era perfeita. Era sincera. Deus, cuida da minha filha. Mesmo quando eu não estiver por perto. Ângela não entendia totalmente aquela frase. Para ela, a mãe sempre estaria por perto. Sempre. Helena costumava dizer, nos momentos mais difíceis. Deus nunca nos abandona, nem mesmo quando parece distante. Ângela cresceu ouvindo isso. E acreditava com toda a força do seu coração infantil. Para ela, Deus era algo tão real quanto a mesa da cozinha ou o jasmim no quintal. Ele estava ali, invisível, mas presente, assim como o amor da mãe. Até o dia em que tudo mudou. A doença chegou sem avisar. Não houve preparação. Não houve tempo para entender. Foi rápida. Silenciosa. Irreversível. No começo, Ângela não compreendia o que estava acontecendo. Apenas percebia que a mãe já não tinha a mesma energia, que o café da manhã demorava mais a ficar pronto, que os cabelos já não eram arrumados com tanta frequência. Helena tentou esconder o sofrimento o quanto pôde. Continuava sorrindo, mesmo cansada. Continuava dizendo que estava tudo bem. Mas o corpo não mentia. E, pouco a pouco, a casa começou a mudar. O cheiro do café tornou-se mais fraco. A voz doce passou a ser mais baixa. As mãos, antes firmes, começaram a tremer. Ângela sentia medo, mas não sabia nomear aquele medo. Era como se algo precioso estivesse escapando por entre os dedos, sem que ela pudesse impedir. E então veio o dia em que o silêncio se instalou de vez. Depois da morte de Helena, a casa ficou grande demais. Cada cômodo parecia ecoar a ausência. O quarto da mãe permanecia intacto, como se o tempo tivesse parado ali. As roupas ainda estavam no armário. O travesseiro ainda guardava seu perfume. Ângela passava pela porta e sentia o coração apertar, como se estivesse invadindo um espaço sagrado. O silêncio era pesado demais para uma criança. Durante o dia, havia pessoas entrando e saindo. Parentes, vizinhos, palavras de consolo que Ângela mal escutava. À noite, quando todos iam embora, era quando a dor se tornava insuportável. O silêncio não era apenas ausência de som. Era ausência de sentido. O coração de uma criança havia sido quebrado cedo demais. Ângela passou a observar detalhes que antes não notava. O tic-tac do relógio parecia mais alto. O vento no quintal soava diferente. As noites ficaram longas, profundas, quase infinitas. Ela se deitava e encarava o teto, tentando entender por que Deus, que nunca abandonava, havia permitido aquilo. Mas algo curioso acontecia. Mesmo em meio à dor, Ângela sentia uma presença estranha. Não assustadora. Apenas, diferente. Como se a casa ainda estivesse cheia, mesmo vazia. Como se o amor não tivesse ido embora junto com o corpo. Ela não falava sobre isso. Guardava tudo dentro de si. Crianças sentem mais do que conseguem explicar. E Ângela sentia que aquela casa escondia algo além da saudade.
O quintal continuava sussurrando memórias. O jasmim continuava florescendo. E, às vezes, quando o vento passava, Ângela tinha a nítida sensação de que não estava sozinha. Mas ela ainda não entendia. O que Ângela não sabia era que aquele cenário simples, silencioso e aparentemente comum estava prestes a se tornar o palco de algo extraordinário. A casa que parecia vazia seria o lugar de encontros impossíveis. O silêncio que parecia definitivo seria quebrado por uma presença inesperada. E aquilo que começou como dor logo se transformaria em mistério. Porque, muito em breve, Ângela perceberia que a ausência de sua mãe não era exatamente o que todos pensavam. E quando o primeiro sinal surgisse, nada mais seria como antes. Depois da morte de Helena, as noites se tornaram o maior desafio. Durante o dia, Ângela conseguia se distrair um pouco. A luz do sol, os sons da rua, a rotina da escola ajudavam a enganar o coração por algumas horas. Mas quando a noite chegava, tudo mudava. Era como se a dor tivesse escolhido aquele momento para se manifestar com mais força. O silêncio ficava mais pesado, a casa parecia ainda maior, e a ausência da mãe se tornava impossível de ignorar. Ângela chorava baixinho, quase sem som, para não incomodar ninguém. Abraçava-se ao travesseiro que ainda guardava o perfume de Helena, um cheiro suave, familiar, que insistia em permanecer, mesmo depois de tudo. Era naquele gesto simples que ela encontrava um pouco de conforto. Fechava os olhos e fingia que a mãe estava ali, ao seu lado, como fazia antes. Mas fingir já não era suficiente. O coração da menina estava cansado de lutar contra a saudade. Foi em uma dessas noites, quando o choro veio mais forte, quando o aperto no peito parecia não caber dentro de um corpo tão pequeno, que algo extraordinário aconteceu. Ângela estava deitada, de costas para a porta, o rosto molhado de lágrimas. O quarto estava quase escuro, iluminado apenas por um feixe de luz que entrava pela janela. O silêncio era tão profundo que ela conseguia ouvir a própria respiração irregular. De repente, algo mudou. Ela sentiu um carinho suave em seus cabelos. Não foi brusco. Não foi assustador. Foi delicado, lento, exatamente como sua mãe costumava fazer quando queria acalmá-la. O choro cessou imediatamente. O corpo de Ângela ficou imóvel. O coração acelerou, mas não por medo. Era uma mistura confusa de surpresa, esperança e incredulidade. Aquela sensação era real demais para ser ignorada. Não era sonho. Não era imaginação. Ela conhecia aquele toque. Conhecia aquele gesto. Conhecia aquela presença. Com a voz trêmula, quase sem coragem, Ângela sussurrou: "Mamãe?" Por alguns segundos, não houve resposta. Apenas o silêncio, agora diferente. Um silêncio que não machucava, mas envolvia. Como se o ar do quarto tivesse se tornado mais leve. Então, ela ouviu: "Estou aqui, minha filha." A voz era suave, serena, cheia de amor. Não vinha de um ponto específico do quarto, parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, e, ainda assim, diretamente ao seu coração. Ângela se sentou na cama num impulso. O coração disparou, as mãos começaram a tremer. Ela respirava rápido, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que viu. Ali, envolta por uma luz serena, estava sua mãe. Não era a imagem frágil dos últimos dias no hospital. Não havia sinais de dor, cansaço ou sofrimento. Helena parecia jovem, saudável, iluminada por uma tranquilidade que Ângela nunca tinha visto antes.
Seus olhos brilhavam com uma paz profunda, e o sorriso, aquele sorriso, era o mesmo que a fazia sentir-se segura desde sempre. Helena sorria com um amor que nenhuma palavra poderia explicar. Ângela não gritou. Não chorou. Não correu. Ela apenas ficou ali, olhando, tentando memorizar cada detalhe, como se temesse que aquilo desaparecesse se piscasse os olhos. Mamãe, repetiu, agora com a voz embargada. Helena se aproximou lentamente. Não tocou o chão. Não fazia barulho ao se mover. Mas sua presença era real, intensa, impossível de negar. Ao chegar perto da cama, estendeu a mão e tocou novamente os cabelos da filha. O toque era quente. Acolhedor. Real. Ângela sentiu o corpo inteiro estremecer. Um misto de alívio e confusão tomou conta dela. Tudo o que ela mais desejava estava ali diante dos seus olhos, mas isso contrariava tudo o que lhe haviam dito sobre a morte. Naquela noite, quase não falaram. Não era necessário. O silêncio entre mãe e filha era cheio de significado. Helena permaneceu ali até que Ângela adormecesse, sentindo-se, pela primeira vez desde a morte, verdadeiramente protegida. Quando acordou, pela manhã, Ângela pensou por alguns segundos que tudo havia sido um sonho. Mas algo dentro dela dizia que não. Havia uma paz diferente em seu peito. Um conforto que não vinha da imaginação. E então, na noite seguinte, aconteceu novamente. A partir daquela noite, as visitas passaram a acontecer com frequência. Sempre à noite. Sempre em silêncio. Sempre com palavras de consolo. Helena aparecia quando Ângela mais precisava. Às vezes, apenas ficava ali, observando-a dormir. Em outras, sentava-se ao seu lado e conversava baixinho. Falava sobre amor, sobre coragem, sobre confiar em Deus mesmo quando não se entende os caminhos. Ângela começou a esperar pelas noites. O dia se tornava apenas uma espera silenciosa. E quando a casa mergulhava na escuridão, seu coração batia mais forte, cheio de expectativa. Mas junto com o conforto, veio o medo. A cada visita, surgiam novas perguntas. Perguntas que não tinham respostas fáceis. Perguntas que uma criança de 8 anos não deveria carregar sozinha. Ângela se perguntava: por que só eu consigo vê-la? Por que ninguém mais percebe sua presença? Será que estou ficando diferente das outras crianças? Será que isso é errado? Ela observava os adultos falando sobre a morte como algo definitivo, enquanto ela vivia algo completamente diferente. Isso a deixava confusa. E, aos poucos, começou a sentir-se deslocada, como se vivesse entre dois mundos. Com medo de perder aquelas visitas, Ângela decidiu não contar a ninguém. Guardou tudo para si. Mas segredos pesam, especialmente quando são grandes demais para um coração pequeno. Ela começou a se isolar. Na escola, ficou mais quieta. As professoras notaram que a menina antes participativa agora parecia distante. Ângela já não sorria como antes. Seu olhar parecia sempre preso a pensamentos profundos demais para sua idade. Em casa, evitava falar da mãe. Não queria perguntas. Não queria explicações. Temia que, se falasse demais, algo pudesse dar errado. Que alguém dissesse que aquilo não era possível. Que tentassem tirá-la daquele mundo onde sua mãe ainda existia. O conflito crescia dentro dela. De um lado, o consolo de ter a mãe por perto, de sentir-se amada, protegida, acompanhada. Do outro, o medo constante de não ser compreendida, de ser julgada, de ser vista como estranha. Ângela vivia dividida. Havia noites em que sentia alegria profunda ao ver a mãe.
Em outras, chorava de angústia, perguntando-se até quando aquilo duraria. O que aconteceria quando as visitas cessassem? O que significava tudo aquilo? Ela ainda não sabia. Mas aquele conflito estava apenas começando. Porque, em breve, Angela faria perguntas que mudariam tudo. Perguntas que exigiriam respostas difíceis. Respostas que trariam à tona a verdade sobre a vida, a morte. E o propósito daquele reencontro. E quando esse momento chegasse, nada do que ela conhecia permaneceria igual. Tudo mudou na noite em que Angela, chorando, fez a pergunta que guardava há meses. Ela estava sentada na cama, com os joelhos encolhidos contra o peito, o rosto molhado de lágrimas que já não conseguia conter. Havia noites em que a presença da mãe trazia conforto imediato, mas naquela, havia algo diferente. Um peso no ar. Um silêncio mais profundo. Uma sensação de que aquela conversa não poderia mais ser adiada. Angela olhava para Helena como quem observa algo precioso demais para perder. Seu coração batia acelerado, não apenas pela emoção do encontro, mas por um medo que vinha crescendo silenciosamente dentro dela desde a primeira visita. Com a voz embargada, quase num sussurro, ela finalmente perguntou: "Mamãe, por que você voltou?" As palavras saíram carregadas de dor, esperança e confusão. Era a pergunta que ela repetia mentalmente todas as noites, mas nunca tivera coragem de pronunciar. Ao dizê-la em voz alta, sentiu como se tivesse atravessado uma linha invisível. Por alguns instantes, Helena permaneceu em silêncio. Seu olhar pousou sobre a filha com uma profundidade serena, como quem compreende não apenas a pergunta, mas tudo o que ela carrega por trás. Lentamente, ela se ajoelhou diante da cama, ficando à altura dos olhos de Angela. Segurou suas mãos com firmeza, um toque cheio de presença, de verdade. E respondeu com uma voz firme e amorosa: "Porque o amor não morre, minha filha." Angela sentiu o coração apertar de uma forma diferente. Não era apenas saudade. Era entendimento começando a nascer. Aquelas palavras ecoaram dentro dela, atravessando sua dor e tocando algo mais profundo, algo que ela ainda não sabia nomear. Mesmo assim, outra pergunta surgiu, quase como um reflexo. "Mas você não devia estar no céu?" Havia medo naquela pergunta. Medo de que aquela presença fosse errada. Medo de que, ao perguntar demais, ela pudesse perder tudo. Angela precisava saber se aquilo que vivia era permitido, se não estava indo contra algo maior. Helena sorriu com ternura. Um sorriso tranquilo, sem pressa, sem preocupação. Um sorriso de quem conhece verdades que o tempo ainda não revelou. "Estou onde Deus permite", disse ela suavemente. "Porque, como ensina o Evangelho, os espíritos dos que amamos vêm nos assistir, quando isso é permitido pela providência." Ao ouvir aquelas palavras, Angela sentiu algo se quebrar, e se reconstruir ao mesmo tempo. Ela chorou. Não de medo. Não de desespero. Mas de compreensão. As lágrimas caíam livres, silenciosas, como se lavassem sua alma. Pela primeira vez desde a morte da mãe, Angela sentia que sua dor fazia sentido. Que aquele encontro não era um erro, nem um castigo, nem uma ilusão. Era um gesto de amor autorizado por Deus. Helena apertou suas mãos com delicadeza e continuou: "A morte não nos separa, Angela. Ela apenas muda a forma do encontro. O amor verdadeiro atravessa qualquer distância." Angela respirava com dificuldade. O coração estava cheio demais para caber no peito. Tudo o que ela sentia agora era intenso: alívio, gratidão, medo, e uma tristeza profunda por algo que ainda nem havia acontecido. Foi então que Helena disse, com a voz ainda mais suave:
Eu não posso ficar para sempre. O mundo de Angela pareceu parar. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mesmo sentada. Aquela frase era como uma ferida sendo aberta novamente. O medo que ela tentava ignorar finalmente ganhou forma. Mas, Angela tentou falar, mas a voz falhou. Helena continuou, com carinho e firmeza. Eu vim te ensinar algo que você levará por toda a vida. Angela balançou a cabeça em negação. Seus olhos se encheram de lágrimas outra vez, agora mais quentes, mais desesperadas. A ideia de perder a mãe novamente era insuportável. A presença de Helena começou, pouco a pouco, a mudar. A luz ao seu redor tornou-se mais suave, menos intensa. Seu contorno parecia se misturar com o ar, como se estivesse se afastando lentamente daquele plano. Angela percebeu antes mesmo que acontecesse por completo. O desespero tomou conta. Não vá! Ela gritou, levantando-se da cama e estendendo os braços. Por favor, não vá! O choro agora era alto, sem controle. Angela sentia-se novamente como aquela menina no dia do enterro, impotente diante de algo maior do que ela. A diferença era que agora ela via, sentia, entendia, e mesmo assim não podia impedir. Helena se levantou lentamente e aproximou-se da filha uma última vez. Tocou seu rosto com ternura, enxugando-lhe as lágrimas. Você não está sozinha, minha filha. Nunca esteve. A voz ecoou com uma doçura que Angela jamais esqueceria. Lembre-se sempre, Deus está mais perto do que você imagina. E eu estarei com você, mesmo quando não puder me ver. A luz ficou ainda mais tênue. A presença, mais distante. O quarto voltou a ficar silencioso, mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Angela caiu de joelhos no chão, chorando, sentindo a ausência, e, ao mesmo tempo, uma paz estranha, inesperada. Algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela ainda não sabia como, nem quando, nem de que forma. Mas sabia que aquela noite marcava um antes e um depois em sua vida. Porque, naquele instante, Angela não era mais apenas uma criança que sentia saudade. Ela começava a compreender que o amor é maior que a morte. Que a vida continua. E que cada encontro tinha um propósito. Mas o que exatamente Helena queria ensiná-la? Qual era a missão que ainda não havia sido revelada? Essas respostas viriam. Mas não naquela noite. Se essa história está tocando o seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal agora. Aqui, compartilhamos histórias que fortalecem a fé, trazem consolo e mostram que o amor nunca termina. Porque o que ainda está por vir vai transformar tudo o que Angela acredita sobre a vida, a morte. E o verdadeiro significado de nunca estar sozinho. Antes de partir, Helena deixou uma última mensagem. Ela não foi dita às pressas. Não foi lançada como consolo imediato. Foi pronunciada com a serenidade de quem conhece verdades que atravessam mundos. Helena olhou profundamente nos olhos de Angela, como se quisesse gravar sua imagem na alma da filha, e disse com voz firme, doce e eterna: a morte não separa aqueles que se amam. Ela apenas muda a forma do encontro. Angela sentiu essas palavras descerem lentamente até o coração. Não como uma resposta definitiva, mas como uma semente. Uma verdade que ainda precisaria de tempo para florescer. Antes que a menina pudesse reagir, Helena completou, com um tom ainda mais profundo, quase solene. Lembre-se do que ensina o Evangelho: a verdadeira vida não é a da terra, mas a do mundo espiritual. Essas palavras ficaram suspensas no ar, como um eco que se recusava a desaparecer. Não eram apenas frases. Eram chaves. E Angela ainda não sabia quais portas elas abririam.
Naquela noite, Helena não voltou mais. O quarto estava silencioso demais. O ar parecia pesado, como se o próprio ambiente sentisse a ausência. Ângela ficou sentada na cama por horas, olhando para o mesmo lugar onde a mãe costumava aparecer. Esperou. Chamou em pensamento. Prendeu a respiração. Nada. A esperança foi, pouco a pouco, dando lugar à realidade. E a realidade doeu. Ângela sofreu. Chorou. Sentiu o vazio novamente. Mas dessa vez, o vazio era diferente. Não era o mesmo desespero da primeira perda. Não era aquela dor crua, confusa, que machuca sem explicação. Era uma saudade profunda, sim, mas misturada com algo novo. Algo silencioso. Algo que ela ainda não conseguia definir. As noites seguintes foram difíceis. Ângela voltou a abraçar o travesseiro, voltou a chorar baixinho, voltou a sentir aquele aperto no peito. Mas, curiosamente, o medo não estava mais ali. A angústia havia perdido força. Ela sentia falta da mãe. Mas não sentia mais abandono. Era como se, mesmo sem vê-la, algo permanecesse. Ângela começou a perceber pequenas coisas. Sinais sutis. Às vezes, acordava de manhã com uma sensação de paz que não combinava com a tristeza da noite anterior. Em outros momentos, quando o choro ameaçava voltar, uma calma inesperada surgia, sem motivo aparente, envolvendo seu coração como um abraço invisível. Ela passou a sentir uma intuição diferente. Como se, diante de decisões simples, algo dentro dela apontasse o caminho. Uma voz silenciosa, não audível, mas clara. Uma certeza suave que surgia sem esforço. Ângela não via mais a mãe. Mas sentia. E isso a confundia. Por quê, se Helena não estava mais ali, por que aquela sensação de companhia permanecia? Por que a casa já não parecia tão vazia quanto antes? Por que o silêncio não machucava da mesma forma? Com o tempo, Ângela começou a observar o mundo ao seu redor de maneira diferente. O céu parecia mais amplo. O vento no quintal, mais significativo. Até o jasmim, que continuava florescendo, parecia carregar um simbolismo que ela nunca havia notado. Era como se tudo estivesse tentando lhe dizer algo. Aos poucos, a fé que antes era apenas uma herança da mãe começou a se tornar pessoal. Ângela passou a lembrar das palavras de Helena, das frases ditas com calma, da serenidade que envolvia aquelas visitas. A verdadeira vida não é a da terra. Ela repetia isso em pensamento, tentando compreender. O que significava viver além do que os olhos veem? O que era, afinal, a morte? Ângela começou a entender que sua mãe não havia voltado para negar a morte, mas para ensiná-la a não temê-la. Essa compreensão não veio de uma vez. Veio aos poucos, em pequenos instantes de clareza. Em noites silenciosas. Em manhãs tranquilas. Em momentos de dor que, surpreendentemente, não a derrubavam mais. A dor, que antes dominava tudo, começou a se transformar. Não desapareceu. Mas mudou de forma. Ela deu lugar à missão. Ângela ainda não sabia chamar aquilo de missão, mas sentia que havia algo maior acontecendo. Algo que ultrapassava sua própria história. Algo que não era apenas sobre saudade, mas sobre propósito. Ela percebeu que sua experiência não havia sido apenas um privilégio. Era uma responsabilidade. A mãe não havia voltado para prendê-la ao passado. Não havia voltado para impedir seu crescimento. Não havia voltado para fazê-la depender de aparições. Helena havia voltado para libertá-la do medo. Do medo da morte. Do medo da separação.
do medo do fim. Angela começou a compreender que a morte não era um abismo, mas uma passagem. Que o amor não se rompe com o último suspiro. Que a vida continua, mesmo quando tudo parece terminar. Esses pensamentos transformaram a forma como ela se relacionava com o mundo. Angela passou a olhar para as pessoas com mais empatia. Para a dor alheia com mais compreensão. Para o sofrimento com mais silêncio e respeito. Ela ainda era uma criança, mas algo dentro dela havia amadurecido cedo demais. Havia dias em que sentia falta da mãe com uma intensidade quase insuportável. Em outros, sentia gratidão. Gratidão por ter vivido algo que muitos jamais viveriam. Gratidão por ter recebido respostas que nem todos conseguem alcançar. E, ainda assim, algo permanecia em aberto. Angela sabia que aquela história não havia terminado. As palavras de Helena ecoavam como um chamado. Um convite para algo que ainda não estava claro. Uma sensação constante de que aquela experiência não era apenas para ela. O tempo passou. Angela cresceu. E quanto mais crescia, mais percebia que aquela vivência moldava suas escolhas, seus pensamentos, sua forma de amar. Ela sentia, no fundo da alma, que um dia precisaria falar sobre tudo aquilo. Que um dia, aquelas verdades precisariam alcançar outras pessoas. Mas esse dia ainda não havia chegado. Por enquanto, Angela apenas seguia sentindo. Aprendendo. Silenciando. Ela ainda não sabia que, no momento certo, sua dor transformada em fé se tornaria consolo para muitos. Que sua história se cruzaria com outras histórias marcadas por perdas, lágrimas e perguntas sem resposta. O que Angela não imaginava era que aquela reviravolta não era o fim da sua jornada. Era apenas o início. Porque a verdadeira transformação ainda estava por vir. E quando chegasse, revelaria o real propósito de tudo o que ela havia vivido. Mas essa é a próxima parte da história. Anos se passaram. O tempo, que um dia pareceu cruel por não parar quando Angela mais precisava, tornou-se também um professor silencioso. A menina frágil, que chorava abraçada a um travesseiro perfumado de saudade, cresceu. Cresceu por fora, como todos veem. Mas, sobretudo, cresceu por dentro, em um ritmo que poucos conseguem compreender. Angela estudou. Leu. Observou. Questionou. E, principalmente, sentiu. A experiência que viveu na infância não se apagou com os anos. Ao contrário, amadureceu com ela. Transformou-se. Ganhou novos significados. Ao aprofundar-se no espiritismo, Angela começou a entender com clareza aquilo que sua alma já sabia desde criança. As visitas da mãe não foram um acaso, nem um privilégio concedido ao acaso do destino. Foram um chamado. Um preparo. Um cuidado amoroso da providência divina para uma missão que ainda estava por se revelar. Ela compreendeu, com o coração sereno, que sua experiência não era um troféu espiritual. Era uma responsabilidade. A responsabilidade de não guardar apenas para si uma verdade que poderia aliviar a dor de tantos outros corações. Angela passou a conviver com pessoas enlutadas. Pessoas que chegavam até ela quebradas, confusas, revoltadas com Deus, com a vida, com a morte. Pessoas que carregavam perguntas sem resposta e feridas abertas pela ausência de quem amavam. E Angela não falava com pressa. Não impunha crenças. Não oferecia fórmulas prontas. Ela escutava. Escutava com o mesmo silêncio acolhedor que sua mãe usava. Com o mesmo olhar sereno. Com a mesma fé que não precisava gritar para ser verdadeira. Quando falava, falava com amor.
Explicava, com palavras simples, que ninguém morre. Que a morte é apenas uma mudança de estado. Que os laços verdadeiros não se rompem com o túmulo. Que aqueles que partem continuam vivos, conscientes, amando, apenas em outra dimensão da existência. Ela dizia, com firmeza suave: a vida não termina no último suspiro. Ela apenas continua onde os olhos não alcançam. Muitos choravam ao ouvi-la. Outros se revoltavam. Alguns duvidavam. Mas quase todos sentiam algo diferente ao final da conversa, uma paz discreta, uma esperança tímida, uma luz acesa em meio à escuridão. Ângela sabia reconhecer aquele sentimento. Era o mesmo que sentirá quando criança, nas noites em que sua mãe a visitava. Com o tempo, ela percebeu que sua própria dor havia se transformado em instrumento de consolo. Aquilo que um dia quase a despedaçou, agora ajudava a reconstruir vidas. E sempre que alguém perguntava como ela conseguia falar da morte com tanta serenidade, Ângela respondia com humildade: porque eu aprendi cedo que o amor não acaba. Ela repetia, como um testemunho de alma: minha mãe não voltou para que eu sofresse menos. Ela voltou para que eu compreendesse mais. Compreender a vida. Compreender a dor. Compreender a separação. Compreender Deus. Ângela aprendeu que a fé verdadeira não é a que elimina o sofrimento, mas a que dá sentido a ele. Que a dor não é castigo, mas escola. E que cada lágrima, quando compreendida à luz espiritual, se transforma em degrau de crescimento. Ela nunca esqueceu as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, que um dia ecoaram em seu coração como um bálsamo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não como uma promessa vazia, mas como uma lei espiritual viva. Hoje, Ângela sabe, com a tranquilidade de quem viveu, sentiu e compreendeu, que o amor é eterno. Que a vida continua. Que a morte não é o fim, mas uma passagem necessária para novas etapas da existência. Ela sabe que os encontros verdadeiros não se perdem. Apenas se adiam. Que as despedidas da terra não são adeus definitivos, mas até logo silenciosos. E que ninguém está realmente sozinho, mesmo quando tudo parece vazio. Ângela segue sua caminhada com discrição. Não busca reconhecimento. Não se coloca acima de ninguém. Apenas caminha, espalhando sementes de esperança por onde passa. Porque ela entendeu algo que transforma qualquer vida. O medo da morte desaparece quando se compreende a imortalidade da alma. E talvez, apenas talvez, essa história não tenha chegado até você por acaso. Agora, eu quero falar diretamente com você que está assistindo. Quantas vezes você já se perguntou se aquela saudade que aperta o peito é apenas ausência? Ou se é um laço que continua vivo além do que os olhos podem ver? Quantas noites você já sentiu um conforto inesperado em meio à dor? Uma paz sem explicação? Uma sensação de companhia quando tudo dizia que você estava só? Você já sentiu a presença de alguém que partiu? Essa história se conecta com alguma experiência que você viveu? Escreva nos comentários, de forma simples, objetiva, com o coração aberto. E nos diga também: de que cidade você está assistindo este vídeo? Sua mensagem pode tocar alguém que esteja passando exatamente pela mesma dor. Se essa história falou com a sua alma, se trouxe consolo, esperança ou reflexão, deixe o seu like agora. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando o luto. Inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que fortalecem a fé e o coração. Porque alguém que você ama pode estar precisando ouvir exatamente essa mensagem hoje. O amor não morre. A vida continua. E você nunca está sozinho.